Olá a todos, bem-vindos ao podcast Conexões Inteligentes, o podcast do Sescom Barrier, em que nós reunimos especialistas do escritório para discutir os temas jurídicos que estão no radar dos nossos clientes. O episódio de hoje ele integra uma nova série do nosso podcast chamada Trabalhista Convida, em que nós, sócios da área trabalhista, recebemos sócios de outras áreas, de outras práticas, para discutir temas com uma abordagem mais multidisciplinar. Hoje a gente vai discutir temas trabalhistas, temas que estão sendo julgados pelo TST e na sistemática de recursos repetitivos com teses vinculantes e que afetam diretamente o setor financeiro. Para isso, convidei aqui o sócio Mariano Cunha, da nossa área de bancário, e o Érico, da área de tributário, para discutir exatamente os impactos tributários desses temas trabalhistas no setor financeiro. Prazer, vamos lá. Prazer, obrigado pelo convite. Imagina. Para começar, um dos temas que está gerando bastante discussão aqui entre os nossos clientes na área trabalhista é o tema do enquadramento das administradoras de cartão de crédito e das instituições de pagamento como instituições financeiras. Historicamente, a gente vê uma avalanche de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, ajuizadas por trabalhadores não necessariamente empregados de bancos e de instituições financeiras, mas de instituições semelhantes, né? Empresas de crédito, de financiamento, de investimento, promotoras, buscando o reconhecimento do seu enquadramento na categoria dos bancários. E por que isso existiu e existe ainda já há muito tempo? Porque a categoria dos bancários ela tem uma proteção especial da lei, né? A começar pela jornada reduzida de 6 horas, que é um dos grandes, se não o principal benefício da categoria. Associado também, obviamente, à aplicação das normas coletivas do Sindicato dos Bancários, que é um sindicato forte, representativo, né? Uma das convenções coletivas mais completas e abrangentes que existem no mercado. Seguindo esse contexto, a jurisprudência foi se formando até que solidificou o entendimento de que os empregados dessas instituições assemelhadas a bancos, as chamadas financeiras, recebem o mesmo tratamento e, consequentemente, os seus empregados têm direito aos mesmos benefícios concedidos aos bancários, inclusive a jornada especial. Temos aí a súmula 55, uma súmula super antiga, que foi agora reafirmada pelo TST na sistemática de recursos repetitivos, agora com efeito vinculante, mas até aí sem nenhuma novidade em termos de tese, de conteúdo. O que tem gerado discussão e ruído nessa temática é o tema 177. No tema 177, o TST ele fixou o entendimento de que os empregados de administradoras de cartão de crédito devem ser considerados como bancários ou financiários, devem ser enquadrados nessa categoria. Isso é uma grande novidade? Também não, né? O grande motivo do desconforto e do ruído que está gerando é a tentativa de aplicar esse entendimento do tema 177 não apenas a administradoras de cartão de crédito, mas também a instituições de pagamento. Então, para isso eu queria convidar você, Mariana, a falar um pouco para a gente das diferenças entre essas diferentes instituições aí do sistema financeiro. Claro, Marília, o que a gente vê é que a legislação do setor financeiro e o próprio setor financeiro passou por muitas mudanças nos últimos anos. E a gente passou a ter categorias muito bem delimitadas na legislação. Então a gente tem, de um lado, essa grande categoria de instituições financeiras, que são disciplinadas pela Lei 4595, e fazem basicamente coleta, intermediação ou aplicação de recursos, inclusive podem fazer pagamentos. E a gente tem uma outra categoria disciplinada em lei própria, que é a Lei 12.865, que é das instituições de pagamento. Então a gente tem essa delimitação muito clara. Já quando a gente entra nesse ponto da 177, que é justamente esse conceito de administradoras de cartão de crédito, o que a gente nota isso sempre foi um jargão da indústria, que depois de muito tempo foi incorporado na Lei de Sigilo Bancário, Lei Complementar 105, com apenas uma menção nessa lei, e estava muito associado a um histórico de administradores regionais, interior de São Paulo, por exemplo, em que você tinha uma mesma entidade emitindo um cartão de crédito, muitas vezes vinculada a uma varejista, e quando o titular precisava financiar a fatura do cartão de crédito, essa entidade tomava um financiamento em nome do cliente junto a uma instituição financeira parceira, via uma cláusula no contrato, a gente sempre chama essa cláusula de cláusula mandato, e com isso ela fazia algo como um circuito fechado. Então você fazia a compra usando o cartão dessa administradora, ela tomava um financiamento para você e posteriormente ela repassava o valor descontado da remuneração dela para o varejista. Então
Então, a gente vê que não existe uma delimitação legal clara do que é uma administradora de cartão de crédito. Só que olhando o arcabouço que a gente tem hoje, a gente consegue fazer algumas distinções. De bate-pronto, quando a gente olha instituições de pagamento, não é um conceito idêntico a administradoras de cartão de crédito. Melhor exemplo, você tem aquelas emissoras de cartão pré-pago ou moedeiros digitais, que são as wallets muito conhecidas. Essas wallets elas não trabalham com cartão de crédito, elas trabalham com um instrumento que a gente chama de pré-pago, moeda eletrônica. Então não tem nenhuma conexão. Então um cuidado que é importante a gente ter é não fazer uma equiparação automática de todas as instituições de pagamento como administradoras de cartão de crédito. Mesmo em relação às instituições financeiras, também precisamos ter cuidado, porque, regra geral, você pode emitir um cartão de crédito, ser um emissor de cartão de crédito, sem ser uma instituição financeira. Então, esse cuidado com a legislação setorial ele é super importante para ser um subsídio para análise trabalhista. Perfeito. Isso é super relevante porque, para fins trabalhistas, o enquadramento de um trabalhador numa categoria ou em outra, ele vai depender da atividade econômica desenvolvida pelo empregador, né? Pouco importa aquilo que o empregado diz fazer no seu dia a dia, né? Porque o enquadramento dele em termos de categoria profissional, ele vai depender da atividade econômica da empresa, né? E se a empresa ela desenvolve uma ou outra atividade, é isso que vai nortear os direitos trabalhistas que daí decorrem. Se o empregado ele é vinculado a um banco, ele naturalmente será enquadrado na categoria dos bancários. Se ele é empregado de uma administradora de cartão de crédito, agora o TST está dizendo que, de fato, ele vai ter também direito às mesmas garantias e benefícios inerentes à categoria dos bancários. E pegando um gancho aqui, ainda tem o termo fintech, que é um outro jargão da indústria e que não está associado a uma categoria regulatória setorial específica. Então, a gente, por vezes, se refere a fintechs como aquelas entidades que concedem crédito, são as sociedades de crédito direto, e por vezes a gente se refere a fintechs como as instituições de pagamento. Fintech de pagamento, fintech de crédito. Então é um jargão que também, por vezes, causa confusão nessa legislação setorial, na forma de interpretá-la, mas a gente precisa ter bastante cuidado aqui. Juridicamente, importa pouco esse termo, né? Dentre fintechs, a gente pode encontrar administradoras de cartão, instituições de pagamento, financeiras e daí em diante. Mais um pitch comercial do que uma classificação jurídica. Mais relacionado à tecnologia utilizada por trás do que, de fato, a natureza, né? Exato, perfeito. E, Érico, eu imagino que todas essas distinções entre as instituições no setor financeiro, ela tenha também impactos tributários, né? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Lógico, Marília, e de fato, assim, ouvindo Mariano falar, e você comentando as discussões que estão tendo no TST, é interessante porque a natureza jurídica dessas entidades, né, que isso nasce muito da regra material regulatória trazida aqui para a CVM, Banco Central, por CVM, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, acaba tendo impacto também na legislação tributária, no sentido de que todos esses grandes grupos, né, que o Mariano comentou, de separação do que são agora as instituições de pagamento, todas essas novas entidades, eles não estão tradicionalmente refletidas em listas que a legislação tributária, aqui pegando muito gancho com a discussão trabalhista de aspectos previdenciários, né? Ou seja, a lista de entidades, por exemplo, que são enquadradas dentro de contribuições previdenciárias patronais adicionais, né, dos 2,5%, é uma lista de bancos, entidades equiparadas, mas que nem cita instituições de pagamento, não cita nenhuma SCD expressamente. Aqui já tem discussão relevante, né? O quanto que as SCDs são sociedades de crédito, mas que não geram alavancagem, né? Não geram a tomada de recursos de um lado para depois fornecer como crédito, não faz atividade bancária pura de intermediação, elas, deveriam estar sujeitas também a esses 2,5% adicionais ou não, né? Então, tem algumas questões que do âmbito tributário também geram um impacto relevante, porque você não tem exatamente os mesmos grupos de classificação, né, que o regulatório tributário tradicionalmente, eventualmente não foram sendo atualizados para e passo, e acabou gerando de fato hoje uma dúvida de enquadramento. E quando a gente pega nessa distinção, em especial das instituições de pagamento, que não são instituições financeiras, mas geram, lógico, uma gama de atividades que estão próximas do setor financeiro, né, estão ali no ambiente do sistema de pagamentos, muitas vezes promovendo essa estrutura, se elas são puras e isoladas, elas são prestadores de serviço, né? Então, para elas, em especial, se a gente pensa do ponto de vista tributário, elas não deveriam e não devem, de fato, estar enquadradas como instituições financeiras, né, para essas questões previdenciárias também, inclusive as discussões de FPAS, né, se, para
fins previdenciários são prestadores de serviço ou estão vinculados a serviços financeiros, né? Até questões operacionais de preenchimento das guias, tudo. Mas também com relação a SCDs, por mais que sejam instituições financeiras, de fato, né, existe uma discussão tributária sobre a efetiva classificação delas como bancos, né, ou como entidades bancárias ou equiparadas para se enquadrar em setores mais gravosos em termos de contribuição previdenciária. Então, acho que a mesma discussão que o TST está tendo no âmbito trabalhista, no âmbito tributário a gente encontra também esses elementos. Espero que a conclusão seja coerente, né, do trabalhista e do tributário. Exato. Eu acho que dá para puxar um gancho aqui para pensar em como que essas instituições elas se apresentam perante autoridades tributárias, como é que elas se apresentam para o mercado e como é que elas tentam sustentar a sua atividade econômica no judiciário trabalhista. Porque não são raras as circunstâncias em que a gente vê essas três frentes divergindo, né? Esse próprio caso que originou o tema 177 do TST, ele traz uma divergência aqui importante em termos de informação societária, tributária e razão social, que gera bastante dúvida. Por que estão defendendo que o tema 177 se aplica a instituições de pagamento? Uhum. Porque a razão social da empresa que é reclamada nesse processo tem ali a expressão instituição de pagamento, mas a tese diz respeito a administradoras de cartão de crédito, né? E aí essa é uma tese que inclusive é defendida pela empresa nos autos, de que, olha, eu sou uma instituição de pagamento, eu não sou uma administradora de cartão de crédito, veja aqui a minha razão social. Mas no objeto social e no KNAI dessa empresa existe atividade de administração de cartão de crédito. Então, a forma como aquele CNPJ se apresenta perante a Receita Federal pode também, obviamente, impactar em como essa atividade será vista para fins trabalhistas também, né? Essa é uma nota prática importante, porque a tendência normalmente é de você querer expandir o objeto social, incluir diversos KNAIs, em um desses KNAIs, um desses objetos social, vem a palavra serviços Exato. financeiros, dificulta a análise trabalhista. A administração de cartão pode dificultar a análise trabalhista tributária. Né? Sem dúvida, né? E a gente sabe o quanto que, em âmbito regulatório, não pode até falar melhor, você tem ali uma gama de atividades, né, que fica circunscrita para aquelas entidades, né? Isso não quer dizer que, a depender de algumas autorizações específicas, ela não pode fazer mais do que uma entidade. As próprias instituições de pagamento podem exercer algumas atividades que não pagamento puro. Desde só, que complementares, diz a regra, Exato. né? Auxiliares, complementares. E daí aqui pode ter algumas distinções que no final do dia podem até gerar diferenciações no âmbito desses funcionários, desses empregados, né, que eventualmente uma determinação única no âmbito trabalhista poderia impactar aqueles que não estão efetivamente enquadrados nessa hipótese de autorização específica com outras atividades, né? Quem exerce uma atividade pura eventualmente não estaria ali enquadrado por mais que tivesse a mesma denominação. Isso acontece bastante também quando existe um grupo, né, um grupo de empresas, cada uma exercendo sua própria atividade econômica, mas você tem ali os empregados desenvolvendo atividades que, no fim das contas, convergem para um objetivo final daquele grupo, né, ou que eventualmente eles até transitam entre uma instituição e outra. Isso também dificulta para a gente o enquadramento sindical, né? A gente vê discussões trabalhistas a respeito disso, mas queria saber se existe também uma discussão a respeito disso na área tributária. Eu acho que a discussão vai ficar muito mais vinculada quando a gente pensa no aspecto de enquadramento das entidades, né? Acho que tem muito essa lógica de fins previdenciários, se enquadra em um determinado setor, em outro. Mas tem, acho que um vínculo importante, puxando aqui até para uma tributação mais corporativa, impactos de imposto de renda, etc., que é a lógica de, eventualmente, como você falou, tratamentos intragrupo, né? Às vezes, não chamar de empréstimo, mas aquele uso de equipes por outras entidades dentro do mesmo grupo, né? E que se resolve, sempre se resolveu, e é uma estrutura super adequada contratualmente, que é via cost sharing, né? E você ter de fato um contrato único para o grupo e aquelas áreas de back-office, eventualmente, que prestam serviços para diferentes empresas do grupo, acabam se restituindo, se reembolsando desses recursos e dando os tratamentos adequados. E a gente tem visto muito no setor financeiro, quanto que grupos, né, abrem IPs, abrem CDs específicas, e quando eles fazem isso, muito provavelmente eles não duplicam o custo,
né? Aquelas estruturas basilares de funcionamento, né, de back-office das empresas, acabam ficando concentradas eventualmente na empresa principal, uma matriz, etc. E aqui sim é uma questão que eventualmente, puxando essa lógica que você está trazendo, que o trabalhista, eu acho que ele é mais presente, acho que o tributário eventualmente pode vir com uma discussão secundária, ele pode trazer no sentido de que, puxa, aquele funcionário que eventualmente 50% do tempo se dedica para um SCD, ele deveria ter um tratamento diferenciado ou não, né? E daí eu acho que vem muito dessa discussão. E essa estrutura é muito comum. Você ter uma instituição de pagamento e no mesmo grupo você ter uma outra entidade que foca em crédito, por exemplo, uma SCD ou uma SCFI, que é o que a gente chama de financeiras, e a gente tem essa interconexão entre esses, às vezes uma securitizadora, a gente tem uma interconexão entre essas pessoas jurídicas para, como a Marília bem colocou, um fim comum. Então essa discussão ela é premente. Exato. Assim, pela forma, né, e pela lógica de caracterização de quinais, o FPAS, deveria ter uma separação específica, até porque não é um funcionário daquela entidade eventualmente financeira, né, mas eu acho que aqui que surge muito do cerne dessa discussão. Isso. Para nosso fim trabalhista, né, importa mesmo o CNPJ ao qual aquele empregado está vinculado, né, porque a gente não está falando de categoria diferenciada aqui, a gente vai para a regra geral, que é enquadramento de acordo com a atividade econômica preponderante do empregador, do CNPJ. Mas a gente não tem como escapar desse tipo de discussão quando a gente está falando de litígio trabalhista, né, esse tipo de assunto é muito comum. Sem dúvida. Eu acho que a gente pode, agora um ponto que eu também queria mais te ouvir aqui, Marília, é a questão de cargo de confiança no setor financeiro. Aqui eu vou mais perguntar do que falar, queria ouvir sua opinião, especialmente critérios, como a gente tem visto isso hoje. Esse é um dos temas que eu acho importante a gente pincelar, porque é um dos assuntos que está muito presente na Justiça do Trabalho, e a gente tem temas sendo fixados pelo TST a respeito desse assunto agora, que vão naturalmente afetar a realidade cotidiana dos bancos e instituições financeiras. O cargo de confiança bancário, ele tem as suas particularidades, porque, como eu disse no início, a categoria do bancário ela tem direitos especiais, de acordo com a lei, né? Um deles, o principal deles, eu diria, é a jornada reduzida, de 6 horas. Consequentemente, a gente tem ali a figura do cargo de confiança tradicional, que é aquele cargo de confiança munido de poderes, com mandato, com fidúcia, e que é isento de qualquer tipo de controle de jornada, que ele não tem direito a horas extras. Mas para a figura do bancário, a gente tem o cargo de confiança intermediário, que é aquele cargo de confiança que está sujeito a uma jornada diária de 8 horas. Ele não é nem o bancário tradicional de 6 horas e nem aquele cargo de confiança que é totalmente isento do controle. Ele tem uma jornada de 8 horas. Então, essa nuance por si só, ela já gera bastante discussão no trabalhista, porque se existem discussões sobre os critérios aplicáveis para a configuração do cargo de confiança do artigo 62, que é aquele da isenção completa, a gente ainda tem diferenças tênues e sutis de acordo com para fins de classificação do cargo de confiança bancário. Para isso, a jurisprudência já foi se estabelecendo para criar algumas características, algumas presunções para a gente estabelecer quando que um determinado cargo é de confiança bancário sujeito a 8 horas e quando que ele é totalmente isento do controle. A gente tem uma súmula, né, que diz que o gerente de agência, ele é submetido a uma jornada de 8 horas, enquanto que o gerente geral, ele é isento do controle. Esse tipo de presunção, obviamente, ela é relativa, ela está sujeita aí à apresentação de prova em contrário, né, são diretrizes que vão balizar o entendimento do julgador, mas que podem ser contestados com provas que demonstrem o contrário. Agora, um tema que está sendo julgado agora pelo TST, que ainda não foi julgado e que está sendo bastante discutido, que não diz respeito especificamente à categoria dos bancários, mas que vai afetar, sim, o cargo de confiança bancária, é o tema 210. O tema 210, ele vai fixar qual é o patamar remuneratório necessário para que um determinado empregado seja considerado como cargo de confiança. A gente sabe que a lei, ela prevê aquela gratificação de função de 40%, para o cargo de confiança bancário existe uma gratificação de função de 1/3, ou seja, de 33%, que é obrigatória para que o bancário seja enquadrado na jornada de 8 horas e não na de 6. Agora, o TST vai fixar
qual é o patamar remuneratório necessário para que um determinado empregado seja completamente isento do controle de jornada, né? A gratificação de 40%, existe uma discussão ali se a lei de fato obriga os empregadores a pagarem ou se ela faculta esse pagamento, né? A lei não é absolutamente clara a respeito disso, a gente tem aqui um entendimento, mas existe muita discussão ainda a respeito. E qual que é o patamar comparatório, né? O gerente isento do controle de jornada, ele precisa receber 40% ou qualquer que seja esse percentual a mais que quem? A mais que os subordinados dele, a mais que esse adicional salarial ele tem que ser pautado com base no salário anterior à promoção, quando ele era sujeito a controle, mas e a situação em que o gerente já é contratado nessa posição de cargo de confiança, como é que fica essa comparação? Então, esse tipo de discussão, a gente está há décadas discutindo isso nos processos trabalhistas com muita subjetividade. Então, o que a gente espera que aconteça agora é que o TST venha fixar patamares mais objetivos para a gente conseguir orientar os nossos clientes até com mais segurança, com mais clareza, com mais previsibilidade, quando que um determinado empregado vai poder ser considerado como um cargo de confiança para efeitos de isenção de controle de jornada. E ouvindo você falar, me ocorre aqui do lado regulatório, né, que enquanto a gente discute o horário de jornada no plano trabalhista, no regulatório a gente tem PIX funcionando 24/7, né, então mostra que o desafio só vai aumentar aqui para os tribunais da Justiça do Trabalho. Né? Exato, a tecnologia, ela vem para o bem e para o mal, né? E atrelado a esse assunto, falei agora da gratificação de função, tem um outro tema bastante interessante sendo julgado no TST agora, que é a possibilidade de você compensar a gratificação de função recebida pelo empregado durante o contrato de trabalho com horas extras que venham a ser deferidas judicialmente. Porque, vamos lá, se um empregado é considerado como cargo de confiança durante a vigência do contrato de trabalho e ele recebe uma gratificação de função por conta disso, se mais para frente ele vem no judiciário e diz, não, eu nunca exerci cargo de confiança, então eu nunca tive direito a receber aquela gratificação, né? Por muito tempo a Justiça do Trabalho foi muito resistente a essa compensação, né? Porque são pagamentos feitos com naturezas diferentes. Hora extra tem uma natureza, gratificação de função tem outra natureza. Mas a partir da reforma trabalhista, a lei ela passou a dar muito espaço para a negociação coletiva, né? E a negociação coletiva da categoria dos bancários, ela foi uma das pioneiras em inovar na convenção coletiva, né? A convenção coletiva da categoria dos bancários, ela tem cláusulas muito modernas e ela vai de fato acompanhando a mudança da realidade do trabalho desse setor. E uma das cláusulas que eles trabalharam e desenvolveram, aprimoraram depois da reforma trabalhista foi justamente essa. Existe uma cláusula na Convenção Coletiva dos Bancários que diz expressamente isso. A gratificação de função recebida durante a vigência do contrato de trabalho, ela vai ser compensada ou abatida de uma eventual condenação a título de horas extras num processo trabalhista. Em princípio, situação resolvida, certo? Mas não. Porque tem muito processo tentando invalidar ou anular essa cláusula da Convenção Coletiva dos Bancários, né? Esse tema vai ser julgado pelo TST. A expectativa é de que o TST reconheça a validade dessa cláusula, até porque a gente teve aí, alguns anos atrás, o tema 1046 do STF, né, que valida e dá respaldo para as negociações coletivas e que ratifica o princípio do negociado sobre o legislado. Então tudo indica que de fato essa cláusula vai ser chancelada, mas enfim, enquanto não existe de fato uma decisão vinculante do TST, a gente sempre vai ter aí uma zona cinzenta e um espaço para discussão. Bom, maravilha. Agora, pergunta que eu faço a vocês dois recomendações práticas. O que vocês veem como uma primeira reação aqui a quem está ouvindo esse podcast pensando na realidade da sua instituição? Acho que antecipação. À medida em que as empresas, bancos, instituições financeiras estejam acompanhando a evolução da jurisprudência trabalhista e de olho nesses temas que já foram julgados ou que estão para ser julgados, eles não vão ser pegos de surpresa, né? Vai dar tempo de se preparar, vai dar tempo de, enfim, de tomar as melhores decisões internamente para evitar um passivo. Eu acho que do ponto de vista tributário, mesma questão que você está colocando, Marília, porque toda a formação de
novas entidades, novas empresas, novos negócios, precisa, acho que, passar, assim, mesmo quem já esteja com essas atividades em andamento, é importante olhar, né, se os seus objetos sociais estão adequados, se a sua caracterização está adequada, para identificar se pode ou não ter algum tipo de risco ou trabalhista, ou mesmo depois de questionamento tributário em relação a essas atividades. E é um momento aqui, só puxando sardinha para o tributário, né, é um momento que com a reforma tributária, principalmente do consumo, na qual está tendo uma revisão contratual imensa nas empresas, em termos de fornecedores, em termos de prestações de serviço, né, os contratos de prestação de serviço, fornecimento, inclusive para a discussão de incidência de IBS-CBS, verificar de fato quanto que esse enquadramento de atividades que vai impactar o tributário não pode eventualmente ser um momento interessante para reforçar algumas posições em termos de enquadramento para evitar o ruído de discussão de enquadramento regulatório. E a minha recomendação é consulte os times regulatórios também, porque no regulatório tem a substância, mas as palavras importam. Às vezes é um termo que está como financeiro ou de pagamento, isso faz toda a diferença do lado regulatório. Então essa análise ela precisa ser holística, né? Ela precisa ser conjunta. Lembrando que o financeiro sozinho não quer dizer nada, né? O financeiro Exato, é um adjetivo perfeito. super aberto e essas caracterizações de ser instituição de pagamento, ser banco, ser equiparado a banco, tem conteúdo material e isso é super relevante para nós, em especial aqui, trabalhista e tributário também. E isso tem tudo a ver com o papo que a gente está tendo aqui, né? Se não fosse de fato importante esse olhar multidisciplinar, nós nem estaríamos juntos aqui Exato. conversando sobre isso. Exato. Então, muito obrigada pela Prazer. participação de vocês, foi A gente ótimo ter agradece. essa conversa. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, obrigada pela participação e vocês estão todos convidados a seguir o Sescom Barrier nas redes sociais, para acompanhar os nossos conteúdos e para ter acesso também aos próximos episódios da nossa trilha. Obrigada.